Antes de nos lançarmos nessa aventura, você precisa saber algo importante a respeito de Warren Buffett. Ele não aposta no mercado de ações, pelo menos não no sentido convencional da palavra. Ele não está interessado nas tendências atuais de investimento e evita os investimentos populares do dia. Ele não mapeia os preços nem participa da atual correria de Wall Street, conhecida como investimento momentâneo, que dita que uma ação é atraente se o seu preço estiver subindo rapidamente e não atraente se estiver descendo na mesma proporção. Esse é o aspecto mais diferenciado de sua filosofia de investimentos, pois durante toda a sua vida como investidor, ele fez questão de não participar de qualquer onda que estivesse varrendo o mundo financeiro. Ele admite que felizmente não participou da revolução da internet e da mina de ouro biotecnológica, e lhe dirá com um sorriso maroto e uma risadinha maliciosa que ele provavelmente tenha perdido todas as grandes apostas de Wall Street. Mas lembre-se, ele conseguiu transformar o investimento inicial de $105 mil em uma fortuna que atualmente excede $30 bilhões, somente investindo no mercado de ações. Aqui está o grande segredo. O Warren Buffett ficou super rico não por apostar no mercado de ações, mas sim apostar nas pessoas e instituições que apostam no mercado de ações. Warren é o explorador supremo da tolice resultante do pessimismo e da falta de visão de outros investidores. Veja bem, a maioria das pessoas e instituições financeiras, como fundos de investimento, apostam no mercado de ação em busca de lucros rápidos. Eles querem ganhar dinheiro rápido e fácil e, como resultado, desenvolveram métodos e filosofias de investimento que são controladas por essa falta de visão. Warren acredita que atos de falta de visão têm um grande potencial de se desenvolverem em investimentos tolos de grandes proporções. Quando isso ocorre, Warren está pacientemente aguardando com os bilhões da Berkshire, pronto a comprar ações de empresas seletas que a vasta maioria e fundos de investimento estão desesperadamente tentando vender. Ele pode comprar sem medo algum porque sabe quais das empresas que hoje são desprezadas que serão aquelas cobiçadas pelo mercado de ações amanhã. Warren é capaz de fazer isso melhor do que qualquer outra pessoa, porque descobriu duas coisas que poucos investidores apreciam. A primeira é que aproximadamente 95% das pessoas e instituições de investimento que formam o mercado de ações são, como ele diz, motivadas por curto prazo. Isso significa que esses investidores respondem ao estímulo de curto prazo. Em determinado dia, eles compram com base nas boas notícias e vendem diante das más, independentemente da situação econômica da empresa a longo prazo. Essa é a mentalidade clássica da massa que é movida pelo tipo de relatório que se encontra no Wall Street Journal a cada manhã. Por mais bobo que pareça, essa é a forma em que a maioria das pessoas e gerentes de fundos de investimento investe. As boas notícias, as notícias que os fazem comprar, pode ser uma manchete de jornal anunciando a aquisição promissora de uma empresa, ou um aumento nos ganhos trimestrais, ou o aumento rápido no preço de uma ação. As más notícias que fazem esses investidores venderem pode ser qualquer coisa, desde uma grande recessão industrial ao não atingimento das projeções de ganhos trimestrais por alguns centavos, ou até mesmo uma guerra no Oriente Médio. Lembre-se de que o modismo popular do investimento momentâneo de Wall Street dita que se o preço de uma ação está em queda, o investidor deve vendê-la. Isso significa que se os preços das ações estiverem em queda, muitos fundos de investimento também entram no embalo e começam a vender unicamente porque é isso que todos estão fazendo. Warren pensa que isso é loucura, mas, por outro lado, é o tipo de loucura que cria as melhores oportunidades. Warren percebeu que um ótimo preço de ação, um que tenha acabado de subir, juntamente com boas notícias a respeito dessa empresa, muitas vezes é suficiente para elevar os preços dessas ações substancialmente. Isso é comumente chamado de fenômeno das boas notícias. Ele também já viu o resultado oposto, quando a situação é inversa.
o preço de uma ação pessimista, uma que tem acabado de descer, quando em conjunto com más notícias a respeito de uma empresa, fará com que o preço de suas ações tenha uma queda violenta. Isso, é claro, chama-se fenômeno das más notícias. Warren descobriu que, em ambas as situações, a base econômica de longo prazo dos negócios de uma empresa costuma ser totalmente ignorada. A mentalidade de curto prazo do mercado de ações algumas vezes supervaloriza uma empresa, assim como outras vezes subestima o valor de outra. O segundo fundamento do sucesso de Warren está em sua compreensão de que, ao passar do tempo, o que avalia corretamente uma empresa e que ao final demonstra a posição dela é o valor econômico efetivo de seus negócios a longo prazo. Warren descobriu que negócios supervalorizados são eventualmente reavaliados para baixo, empobrecendo seus acionistas. Isso significa que qualquer investimento popular em determinada época pode terminar em queda, custando a seus acionistas suas fortunas ao invés de lhes dar uma bolada de dinheiro. O estourodabolha.com é o exemplo perfeito desse cenário popular, de hoje aqui, amanhã desaparecido. Warren percebeu que os negócios subestimados com uma forte base econômica de longo prazo são reavaliados para cima, enriquecendo seus acionistas. Isso significa que as ações indesejadas hoje no mercado podem se transformar nas superestrelas de amanhã. Um exemplo perfeito desse fenômeno ocorreu quando o setor de seguros sofreu uma recessão em 2000, que fez com que o preço de suas ações caísse pela metade. Durante essa recessão, a Allstate, a gigante do setor de seguro de automóveis, estava negociando suas ações a $19 e a Berkshire Hathaway, a empresa de Warren, negociava suas ações em baixa de $40.800 cada. Um ano após, a Allstate negociava perto de $40 por ação e a Berkshire disparou até a marca de $70.000, dando aos investidores que haviam comprado essas ações durante a recessão um retorno rápido em um ano de 75% ou mais. O que tornou Warren super rico é seu gênio para compreender que a mentalidade de curto prazo que domina o mercado de ações seriamente desvaloriza grandes negócios periodicamente. O mercado de ações compra em dias bons e vende nos ruins. Warren compra quando há notícias ruins. Foi por isso que ele fez questão de não aproveitar as boas notícias do mercado de alta nas indústrias populares, como a internet, computadores, biotecnologia, telefonia celular e dezenas de outras que seduziram investidores ao longo dos anos com promessas de riqueza. Ele vai às compras quando as ações são impopulares e os preços baratos, quando a tristeza e a desesperança de curto prazo obscurecem os olhos de Wall Street e os impedem de enxergar o real valor econômico de grandes empresas a longo prazo.